Olá, é um prazer estar com você. Nós estamos aqui nesta viagem pelo direito penal e pela costa espanhola. Passamos alguns dias em Barcelona, na Catalunha, e agora estamos seguindo na direção da França, buscando os locais mais bonitos do litoral. Estamos agora numa praia chamada Satuna, que fica num lugarejo muito aprazível desta região. Nós chegamos aqui conduzidos pela mão de Deus, que se manifesta de várias formas, inclusive pelo acaso. Eu peguei o Google Maps, coloquei um nome de uma cidade e chegamos até aqui numa ruazinha tão difícil, muito íngreme, muito sinuosa, mas que nos trouxe a essa belíssima praia que não tem mais que 200 metros de largura, tem uma aparência tipicamente do Mediterrâneo, num lugarejo medieval com torres e muralhas e coisas lindas que nos remetem ao passado. Por falar em passado, vamos voltar aqui ao nosso Código Penal. Na aula de ontem, eu lhes falei sobre tentativa e conversamos sobre o crime consumado e o crime tentado. A dicção sobre o que é crime consumado e o que é crime tentado aparece no artigo 14 do Código Penal brasileiro. O seu inciso 1º diz que o crime é consumado quando tudo aquilo que pretende o agente delituoso se realiza, quando a intenção que ele tem para realizar o crime, na perspectiva do crime doloso, mas mesmo no que falar de crime culposo, então tudo aquilo que era necessário para se materializar o crime, então se realizou. Agora, aqui já chega para a gente um detalhe. O crime doloso, ele pode ter a forma tentada e a forma consumada, mas não há que se falar de crime culposo na modalidade tentada, porque a tentativa ela é definida pelo inciso 2º do artigo 14 como sendo aquela situação em que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo, para que se falar de crime tentado, tem que haver uma vontade do agente dirigida à execução do crime. Então, não poderíamos falar de crime culposo na modalidade tentada. Esse é o primeiro detalhe, a primeira observação que eu gostaria de fazer para você. E na aula de ontem eu também lhes falei sobre tentativa perfeita e tentativa imperfeita. Porque tentativa é o quê? É, tendo se iniciado a execução do crime, estamos no interior do inter criminis, ele não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Agora, se o agente fez tudo o que pretendia e mesmo assim o crime não se consumou, como naquele exemplo em que o indivíduo faz um disparo de arma de fogo e o projétil não atinge a vítima como era a pretensão do agente, então temos uma tentativa perfeita. Mas aquele indivíduo cuja intenção é matar com golpes de faca a sua vítima, mas que correndo na direção da vítima é impedido por terceiros de alcançar o seu objetivo, teríamos a tentativa imperfeita. Quero agora lhes falar sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são institutos que estão presentes no Código Penal, no artigo 15 do Código Penal. Ora, desistência voluntária. Eu brincava na aula de há 2 sábados atrás e também aproveito o momento para tranquilizar vocês que estão fazendo comigo o curso de Direito Penal e Processual Penal para a OAB. Sábado eu estarei em Recife, com a graça de Deus. Nossa aula está confirmada, muito embora hoje já seja terça-feira e eu continuo viajando na direção da França, mas com a graça de Deus, sábado estarei aí com vocês para juntos festejarmos esse momento tão agradável que é o nosso encontro. Bem, a desistência voluntária, ela, como o próprio nome diz, é maravilhoso quando o direito penal consegue estabelecer institutos autoexplicativos. Se dá quando o indivíduo começou a execução da prática criminosa, estamos diante, portanto, da esfera de um crime doloso, ele tem a intenção de promover o crime, de praticar o crime, mas antes de começar propriamente a prática do crime, ou durante esse momento, mas já
dentro daquele primeiro ato que inaugura o intercriminis, mas antes de consumar o crime, ele abandona o seu itinerário por vontade própria. Ele impede que o crime se realize, ele não consuma o crime. Então a desistência voluntária, ela tem uma semelhança com a tentativa, porque nos dois casos, na tentativa e na desistência voluntária, o crime não é consumado. Mas a diferença entre esses dois institutos é essencial. Na tentativa, o crime não é consumado porque uma circunstância alheia à vontade do agente impediu que o crime fosse consumado. Agora, na desistência voluntária, o crime também não é consumado, mas ele não é consumado porque o próprio agente desistiu de seu intento, seja qual for a razão, mas ele deu causa à cessação do procedimento que o levaria à consumação. O crime não se consuma por vontade dele. Isto é desistência voluntária. E o arrependimento eficaz, Martorelli? Arrependimento eficaz, também não há uma realização plena, o crime é consumado, mas o dano provocado ao agente é impedido de se realizar plenamente por causa da ação do agente. Então, a vítima não recebe todo o dano que poderia receber, muito embora todos os atos para a consumação tenham sido praticados por uma intervenção do agente. É o arrependimento eficaz. Agora, preste atenção ao nome dos institutos. Para falar de arrependimento eficaz, é preciso que este arrependimento, esta mudança de postura, essa nova mentalidade ou atitude do agente seja capaz de impedir os resultados. Vou lhes dar um exemplo. Imagine que o indivíduo, querendo matar uma outra pessoa, desfere contra ela um golpe de faca. Ora, aqui o dolo é de homicídio, a vontade é de matar, é animus necandi, a vontade de matar. Mas esse indivíduo, arrependido do que fez, socorre a vítima levando-a a um hospital. Se a vítima sobrevive, eu retiro o dolo de homicídio e coloco ali o de lesão corporal, porque lesão corporal foi efetivamente praticada, a lesão aconteceu. Responderá tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência voluntária pelas condutas já realizadas efetivamente. Nesse exemplo, se o indivíduo desferiu com animus necandi, com vontade de matar, uma facada, mas socorreu a vítima e esta não veio a falecer justamente por causa da intervenção do agente, então estaríamos diante do arrependimento eficaz. Responderá esse indivíduo pela lesão corporal, segundo a gravidade que esta tiver, praticada, porque esta conduta foi efetivamente praticada pelo agente. Então, deve estar claro para você, eu espero que sim, a diferença entre tentativa, arrependimento eficaz e desistência voluntária. Contudo, o artigo 16 do Código Penal nos coloca um outro instituto sobre o qual eu gostaria de lhes falar, que é o arrependimento posterior. Diz-nos o artigo 16, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Essa é a mesma causa de diminuição prevista para a tentativa. Observe o seguinte, se o indivíduo praticou um crime contra o patrimônio, por exemplo, um crime de dano, um crime de furto, e antes do oferecimento da denúncia ou queixa, ele restitui a coisa, desfazendo o prejuízo que causou, nós estamos no instituto do arrependimento posterior. E por que é o arrependimento posterior? Porque no arrependimento eficaz, o agente desfaz a plenitude do dano de sua ação. No arrependimento posterior, ele restitui a coisa ou restaura aquilo que ele prejudicou, aquele patrimônio que ele danificou. Logo, precisa ser um crime sem violência ou grave ameaça. Cabe arrependimento posterior no furto, mas não cabe no roubo, porque o roubo é um crime marcado pela violência ou grave ameaça. Então, se esse indivíduo restitui ou restaura aquele patrimônio que ele atingiu pela sua ação delituosa, pela sua ação criminosa, antes do oferecimento da denúncia ou queixa, incidirá
a causa de diminuição prevista no artigo 16 do arrependimento posterior. O último detalhe que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, preste atenção, nós estamos falando de denúncia ou queixa. A palavra queixa pode induzir você a pensar em algo que se faz na delegacia de polícia, mas você que já estudou processo penal sabe que denúncia é a forma que se dá, o nome que se dá à petição inicial, à ação inicial do processo penal feita pelo Ministério Público. E queixa-crime é a petição inicial do processo penal quando o titular da ação penal é o ofendido, nos casos de ação penal privada. Então, ambas as ações, quer seja a denúncia feita pelo Ministério Público, quer seja a queixa-crime feita pelo ofendido, serão feitas perante o juiz. Então não importa que o indivíduo já tenha feito o boletim de ocorrência na delegacia de polícia, ainda estaríamos na esfera da possibilidade do arrependimento posterior, porque o que inviabiliza essa possibilidade é o oferecimento da denúncia ou queixa e o recebimento desta pela autoridade judicial. Nós vamos ficando por aqui, espero que você curta o nosso vídeo, compartilhe e, sobretudo, assine o nosso canal. Quero mostrar a você um pouco do visual desse lugar paradisíaco onde nós estamos. Mostra lá.